Primavera Saúde no ar, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar de leucemia e eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Tiago Lopes. Doutor, seja muito bem-vindo ao Primavera Saúde. Obrigado pelo convite, Morgana. Bom, doutor, a gente vai começar falando um pouquinho sobre leucemia e para começar a gente entender um pouquinho mais exatamente o que seria leucemia, eu gostaria que o senhor explicasse, tem uma definição do que é exatamente essa doença? Certo, sim, não, a leucemia é um tipo de câncer, né, só que diferente dos cânceres mais frequentes, que são tumores sólidos, né, a leucemia é uma forma de câncer líquido, digamos, né, e é um câncer que se origina na medula óssea, né. Então, a medula óssea é a nossa fábrica do sangue. Então, quando a leucemia se desenvolve e essas células tumorais começam a infiltrar a medula óssea entra num processo de falência, né? A produção de células sanguíneas fica comprometida, né? E aí que vem os sintomas, né? Então, por exemplo, vai haver uma falência da produção de glóbulos vermelhos, gerando uma anemia, né? E os sintomas da anemia, uma falência da produção de plaquetas, né, que é uma célula importante para a coagulação, gerando tendência a sangramentos, sangramento no nariz, na gengiva, hematomas pelo corpo, né, e uma falência da produção de glóbulos brancos, né, que são responsáveis pela defesa do organismo, né, e aí ocorrendo uma tendência a infecções de repetição, né. Então é um tumor que se desenvolve, né, maligno, né, que se desenvolve na medula óssea, né. Quando se fala em leucemia sempre é maligno, né? Porque sempre vem essa discussão, quando se fala em câncer, normalmente a população fica, é benigno, é maligno. Não, câncer por definição é uma neoplasia maligna, né? Tu tem neoplasias benignas, que são tumores benignos, sim, né? Mas a leucemia né, independente de qual subtipo, é maligna, né? Existem formas de leucemia aguda, que são as mais frequentes, né? Que são as que mais são divulgadas na imprensa, né? E as formas crônicas, que são doenças menos agressivas, são doenças que às vezes a pessoa convive com elas durante meses, até anos, né, antes de ser diagnosticada. Claro. Né? Então são um grupo de doenças diferentes, né, as leucemias crônicas e as leucemias agudas. O que pode acabar causando uma leucemia? Então, na maior parte das leucemias não tem assim um fator causal claro, né, como por exemplo, né, o câncer de pulmão com o tabagismo. Né? A leucemia tem alguns fatores que podem predispor. Né, por exemplo, o paciente que já se submeteu a uma quimioterapia por algum câncer no passado, ele tem uma predisposição maior de desenvolver leucemia. Tá? O cigarro, às vezes, né, existem alguns estudos que correlacionam. Tá? É uma correlação fraca. Tá? Fatores genéticos podem estar envolvidos também. Né, familiares de quem já teve leucemia têm um risco maior, mas não chega a ser uma coisa para se preocupar na maioria das vezes. Tá? Fatores virais, né, alguns tipos de infecções virais que podem, em algum momento do futuro, anos depois, décadas depois, desenvolver uma leucemia. Então tudo isso fica, né, são relações fracas. Né? Então a leucemia, na maioria das vezes, a gente não encontra uma causa determinante. Né? Agora falando um pouquinho sobre os tipos e subtipos, doutor, da leucemia, né? Certo. Então das leucemias, a gente sempre vai dividir, né? Aguda e crônica, né? Das leucemias agudas, então a gente tem o subtipo, né? Ela pode ser linfóide aguda, quando o blasto, né, que forma a leucemia, ele tem uma linhagem linfóide que gera a LLA, né? Leucemia linfoblástica aguda, que é a principal causa na criança, tá? Representa a principal causa de neoplasia na infância, tá? E a leucemia mieloide aguda, LMA, né, que é uma outra forma que também acomete crianças, mas é mais frequente na idade adulta. Tá? Então essas são as duas formas principais de leucemia aguda. Agora, como o senhor mesmo citou, em questão de crianças, né, chama muito mais atenção, né? Sim. E nesses casos, doutor, por que numa criança acaba se desenvolvendo? Já que às vezes no adulto pode ser algum hábito dele, ou falta de qualidade de vida, algum fator que pode acabar contribuindo para se desenvolver, mas no caso da criança? Uma criança, por exemplo, às vezes é raro, mas às vezes acontece, né, neném de desenvolver leucemia. Então, nesses casos, fica claro que a criança, né, já nasceu com uma mutação genética, com uma translocação, né, com uma fragilidade cromossômica que fez surgir a doença. Né? Então, quanto mais cedo ocorre o câncer, né, maior a associação com essa fragilidade cromossômica, né, com essas translocações congênitas.
né? E nas crianças mais velhas aí começa a ter os fatores exposicionais, tá? Mas, né, um componente genético forte sempre pode explicar essa situação de ser mais frequente nas crianças, né? No caso da LLA. Né? Agora, falando em questão de sintomas, quais são os principais sintomas e os alertas que, no caso das crianças, os pais devem ficar mais atentos e também as pessoas de uma maneira geral, né? Então, aqueles três, né, a falência da medula óssea que gera a falência da produção de glóbulos vermelhos, gerando anemia. Né? Então, a anemia, né, os sintomas é a criança vai começar a ficar, né, com adinamia, né, sonolência, não vai querer mais brincar e vai culminar com um quadro de palidez. Né? Palidez, fraqueza extrema, né? Conforme o grau de anemia vai se intensificando, esses sintomas vão se intensificando. Tá? No idoso, uma anemia pode se manifestar com problema né, cardíaco, né? Com palpitações, com até desencadear um problema coronariano. Tá? Então, a anemia seria isso. Em relação à queda das plaquetas, né, a falência da produção de plaquetas, sangramento. Né? Então, um mínimo trauma, uma pequena batida, a criança já vai ter um hematoma grande na perna, no braço, onde bater, ou às vezes até espontaneamente. Né? Do nada surge um baita hematoma, né? Uma mancha arroxada, né? Em algum lugar que não deveria estar. Né? Além disso, sangramento no nariz, né? Não é um sangramentinho leve, né? É um sangramento repetitivo, um sangramento que demora para estancar, né? Um sangramento pelo nariz ou pela gengiva. Tá? Então esses são basicamente, né, da plaqueta. E do comprometimento dos glóbulos brancos, né, a gente tem as infecções de repetição. Né? Então, uma criança que no decorrer de, um adulto que seja, né, que no decorrer de 2, 3 semanas adquire 2, 3, 4 infecções graves de garganta, ou uma pneumonia, né? Então, ou uma infecção viral, né, às vezes, como o herpes zoster, quando o paciente é mais idoso. Então, infecções graves, né, significativas de repetição, fora, né, do padrão habitual. Né? Porque uma virose, uma febrezinha, isso aí é normal de uma pessoa adquirir. Né? Agora, quando a coisa complica, né, e os episódios são repetitivos, aí indica que, né, algum exame tem que ser feito para investigar. Agora, essa questão do diagnóstico, né, como é que é feito? Ainda existe muita dificuldade em chegar até a doença? Para leucemia aguda não tem grandes dificuldades, assim, né? A partir do momento que os pais da criança começaram a notar esses sintomas que a gente, né, acabou de mencionar, né, vai levar para o pediatra e o pediatra, né, vai pedir um exame de sangue chamado hemograma, tá, que é um exame altamente, né, um exame fácil de realizar, e nesse hemograma já vai mostrar, né, essas alterações. Uma queda de plaqueta muito importante, uma anemia muito importante, ou um aumento de leucócito ou até uma diminuição de leucócito, em alguns casos a presença dos blastos, né, no sangue periférico, através do hemograma, em alguns casos já dá para visualizar. Então, a partir do momento que o pediatra, o clínico geral, verificar um hemograma com essas alterações, aí ele acaba encaminhando para o hematologista, né, ou para um hematopediatra, um hematologista pediátrico, se for uma criança, né, e aí o hematologista pediátrico vai, né, proceder com um exame específico, que é a punção de medula óssea. Né? A partir da punção de medula óssea, então, são realizados alguns exames, né, o mielograma, né, a imunofenotipagem, são exames específicos para determinar o tipo de blasto, o tipo de leucemia. Né? Perfeito. Nós já continuamos com esse bate-papo, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta, o tema de hoje é leucemia. Bom, doutor, como a gente saiu falando um pouquinho, queria agora entender quais são, né, os principais fatores de risco quando a gente acaba citando a leucemia, né? Como eu te falei, os fatores de risco na infância, eles não estão presentes, porque a criança já nasce com um fator intrínseco, cromossômico, genético, com uma predisposição genética. Então, o fator de risco numa criança seria, né, talvez uma história familiar, mas como eu também falei, a correlação é fraca. Né? Tem famílias com que um irmão teve leucemia, o outro teve leucemia, mas isso é a exceção da regra. Tá? Agora, no paciente adulto, né,
Aí a exposição prévia à radiação, né? A radioterapia, por exemplo, fez radioterapia por um câncer de mama há 10 anos atrás. O risco de desenvolver uma leucemia é bem maior. Tá? Ou fez uma quimioterapia por algum outro tipo de câncer. Algumas drogas quimioterápicas também têm a propensão de um dia ocasionar uma leucemia. Tá? Então, exposição à radiação, a drogas, tá? Alguma correlação forte também com inseticidas, agrotóxicos, né? Então, tem em determinadas áreas rurais que a incidência de leucemia é bem alta, né? Então, né, justamente por algumas drogas que podem ocasionar. Benzeno, derivados do petróleo, né? Então algumas pessoas que trabalham em contato, né, uma exposição ocupacional a essas substâncias, né, também tem um maior risco de desenvolver leucemia, né, futuramente. Nossa, bem interessante. E nesse caso, doutor, das pessoas que acabam trabalhando com agricultura, então, teriam uma orientação específica? Porque a gente sabe que eles acabam convivendo diariamente com isso, né? Às vezes, assim, uma vida toda trabalhando, né, às vezes a pessoa já se afastou, não trabalha mais na lavoura, mas, né, a água está contaminada, tem um cheiro forte na redondeza, né, do veneno que fica acumulado, né? E então vai desenvolver a leucemia não na vigência, né? São anos, né? Muitos anos depois, né? Então os indícios são esses que a gente acaba questionando, né? Se tem contato direto, se usava proteção ou não, né? E se não trabalha mais, se na redondeza tem cheiro, tem, né, a água tem algum gosto diferente e tal, né? Isso aí que a gente acaba investigando, né? Agora falando em questão de tratamento, quais são os tratamentos hoje disponíveis para a leucemia? Então, via de regra é quimioterapia, né? Então a leucemia é um câncer agressivo e a oncologia está evoluindo muito, né, nas terapias-alvo, anticorpos que são direcionados, né, especificamente contra determinada célula, determinada molécula da célula, determinada proteína da célula, mas na leucemia aguda a coisa ainda está engatinhando em relação à terapia-alvo, porque é uma doença mais heterogênea, mas via de regra é quimioterapia. Né? A partir do diagnóstico, né, se for uma leucemia aguda, a indicação é de quimioterapia o mais rápido possível, né? O paciente já tem que internar, já tem que, né, colocar um catéter central. A primeira quimioterapia é chamada de quimioterapia de indução, que ela é feita totalmente internado, né? São 25, 30 dias, às vezes mais, de internação, tá? É uma situação catastrófica, assim, né? No momento do diagnóstico, no momento de indicação da internação. E a quimioterapia consiste em diversas drogas, né? 2 a 3 drogas, uma combinação delas, que são aplicadas, né, por esse catéter na veia, né? E por um tempo variável, pode ser, né, uma vez por dia por 7 dias, outros esquemas semanal. Tá? Mas os efeitos colaterais dessa quimioterapia de indução vai durar em torno de 30 dias, que é o tempo que a medula vai demorar para se recuperar, né? E nesse período a pessoa vai, né, ficar internada recebendo transfusão de concentrado de hemácias, transfusão de plaquetas, né, com necessidade de antibiótico para cobrir febre e infecções. Né? Então são todas essas barreiras, né, do diagnóstico inicial. Daí muda um pouquinho se for uma leucemia linfoblástica, depois segue um protocolo de quimioterapia de consolidação e depois intensificação por 1 ano e meio, praticamente. 1 ano e meio de tratamento. Na leucemia mieloide aguda é um pouco diferente, né? Faz-se 4 ciclos de intensificação, uma vez ao mês, 4 meses. Mas de maneira geral o tratamento é quimioterapia, de primeira linha. Se a quimioterapia não funcionar, ou se a doença voltar depois de um tempo, né, aí a indicação do transplante de medula halogênico. Né? Vamos dizer assim, seria o último estágio? O último recurso? Seria uma segunda linha. A gente fala em primeira linha quimioterapia, né? E aí, numa segunda linha, se o paciente, né, preencher os requisitos para fazer o transplante, criança geralmente tem um requisito. Se a doença volta na infância e o paciente tem doador compatível, principalmente na família, né? Que a chance de ter se é 25% de ter um irmão compatível, né? Então, numa recidiva, ou se o paciente não responde à quimio inicial, o tratamento de segunda linha, digamos, de resgate é o transplante halogênico.
né? Então seria um segundo. Aí, se volta depois do transplante, ainda tem recurso, né? Ainda tem outros protocolos quimioterápicos, né? Mas se torna já uma situação mais delicada, né? Depois da recidiva pós-transplante é mais delicado, né? Com certeza. Agora, todo esse trabalho e esse tratamento, doutor, ela dá algumas reações? Sim, essa quimioterapia de indução, né, dá muitas reações, por isso, né, a necessidade dessa internação hospitalar, né? Então, as transfusões são dia sim, dia não, né? De hemácia, de plaqueta, né? Antibiótico, né, até melhorar a febre, não melhorou a febre, associa o outro antibiótico, né, a queda de cabelo, né, a náusea, os vômitos, né, então são todos os efeitos colaterais previsíveis e que acontecem na maioria das vezes num paciente que vai fazer esse tipo de quimioterapia. Doutor, agora a pergunta que não quer calar, a gente falou da questão de tratamento, mas às vezes fica o questionamento da população se a doença tem cura. A cura vai depender de alguns fatores, né? Idade, né? Leucemia LLA, né? Leucemia linfoblástica aguda, até os 7 anos pode chegar até 80%, 90% de cura com quimioterapia. Então, o prognóstico é bom, apesar de ser uma doença agressiva, até os 7 anos de idade. Certo. A partir daí, né, o prognóstico, a taxa de cura começa a cair, né? Então, uma LLA num idoso, no paciente adulto, a taxa de cura já cai bastante, de 80%, né, para 50%, 45%. Né? Daí vai depender também, além da idade, né, do número de leucócitos ao diagnóstico, se o paciente respondeu ou não à quimioterapia, a primeira quimioterapia de indução, tá? Então, alguns fatores genéticos que são pesquisados no diagnóstico, se ele tem algumas translocações, essas translocações podem conferir um bom prognóstico ou conferir um mau prognóstico, tá? Então é isso, na infância até os 7 anos, 80%, 90%, e né, no paciente adulto ou idoso essa taxa cai para 60%, 50%, às vezes 45%. Perfeito, a gente já continua esse nosso bate-papo, nós vamos para mais um intervalo e voltamos já já. Estamos de volta, o tema de hoje é leucemia. Eu estou recebendo o Dr. Tiago, que está ajudando a gente a entender um pouquinho mais sobre essa doença, né? Que acaba sendo tão agressiva, né, doutor? Agora, como acabar convivendo com uma leucemia? Durante o tratamento, né, é uma grande barreira, né, porque se for, a pessoa vai ter que abandonar o seu trabalho, né, no caso de leucemia aguda, né, sim, frisando. sim. Vai ter que abandonar o seu trabalho, né, na maioria das vezes, abandonar o seu estudo, né, sai de uma internação, se recupera, né, vai para outra internação. Então, durante o período de quimioterapia, que na LLA é 1 ano e meio, na LMA pode ser um pouco mais curto, né, a vida realmente vai ficar né, totalmente na função desse tratamento. Tá? Mas a partir do momento que encerrou o tratamento e se o paciente, né, caiu naquele grupo que saiu curado, né, aí a vida volta lentamente ao normal, né, às vezes com 6 meses, 1 ano após o término do tratamento, a pessoa já volta, né, praticamente à sua vida normal. Né. E existem, né, as outras formas de leucemia, as crônicas, né, que têm tratamentos mais brandos, né, terapias-alvo com medicamentos por via oral, que a pessoa segue tomando em casa, né? Então, é uma outra abordagem na questão das leucemias crônicas, tá? Mas as agudas realmente é durante o tratamento quimioterápico, né? A pessoa tem que se dedicar, né, exclusivamente ao tratamento. Né? Nesse caso das crônicas, elas são mais raras, vamos dizer assim, de se encontrar ou não, doutor? Não, por exemplo, né, é tão complicado que também as crônicas têm subtipos, né? Então, a leucemia linfocítica crônica, a doença, o câncer hematológico mais frequente, né? É muito frequente em idoso, né? O idoso que vai fazer uma consulta de rotina e tem um leucócito um pouco aumentado, né? As custas de linfócitos. Pode ter um baço um pouquinho inchado, pode ter alguns gânglios, né? E
apenas 1/3 vai precisar tratar, né? 2/3 dos idosos que têm LLC vão conviver com a doença sem nunca ser indicado o tratamento. Né? Então é uma abordagem diferente, uma doença que na maioria das vezes a pessoa vai conviver com ela. Tá? Alguns casos, com o decorrer dos anos, né, a doença pode se tornar sintomática e ser indicado o tratamento. Aí tem uma outra crônica, que é a leucemia mieloide crônica, que também foi criado um medicamento, né, na década de 2000, que é uma terapia-alvo, né, um medicamento que tu toma um comprimidinho ao dia, né, tem que tomar o resto da vida, né, e controla a contagem de leucócitos, controla o tamanho do baço, né, controla a anemia, controla a contagem de plaquetas, né, só que o tratamento é pelo resto da vida. Né, então são abordagens distintas, né, para os diferentes tipos de leucemia. Agora, eu acho que independente do tipo de leucemia, a questão do apoio da família no momento que se recebe um diagnóstico desse é fundamental, né, doutor? Ah, com certeza, né? Enfrentar um problema desses totalmente sozinho, né, é muito, muito complicado, né? Então tem que ter o apoio, né, psicológico da família, e isso ajuda, né, na pessoa ter ânimo, né, para enfrentar o tratamento. Né? Então, o apoio é essencial. Os pacientes que têm um suporte, que têm um fundo emocional bom, esses pacientes a gente observa que acabam indo melhor no seu tratamento. Né? Agora, o transplante de medula, quando necessário, como é que está funcionando todo esse trabalho e toda essa cirurgia aqui na nossa região, doutor? Então, uma vez indicado o transplante, né, quando a leucemia voltou, não respondeu, etc., a gente tem que pesquisar, né, a gente tem que pesquisar entre os irmãos da pessoa. Né, porque o transplante halogênico, ele tem um desfecho melhor, tem uma taxa de complicação menor quando ele é aparentado. Né, ou seja, de um irmão totalmente 100% compatível. E a chance de se ter é 25%. Né? Então, nem todo mundo tem essa sorte, né, de ter um irmão. Tem famílias que têm, né, pacientes que têm 5 irmãos e nenhum é compatível. E tem outros que têm um irmão e esse é compatível. Né? Então, se tem um irmão compatível, facilita muito. Né? Porque ele já pode ser encaminhado de forma rápida para o transplante halogênico. Né? Em Santa Catarina não temos serviço de transplante halogênico. Né? Uma vez indicado, a gente tem que achar um centro que faça o transplante. Né? E aí entra numa fila, né, que pode ser uma situação também complicada. Tá? Mas a gente costuma encaminhar ou para Porto Alegre ou para Curitiba. Algumas situações a gente, né, quando não tem, né, condição aqui na região, a gente acaba tendo que encaminhar para São Paulo. Né? Então vai do nosso contato com o serviço de transplante que faça o procedimento de forma mais rápida. Né? Quando não se acha, né, quando o paciente não tem irmão compatível ou não tem nenhum irmão, aí a gente, né, tem que cadastrá-lo no Redome, né, na rede no Hereme, na verdade, né, na rede de receptores de medula. Tá? É uma rede, um banco de dados, né, com vários doadores, né, possíveis doadores, e aí vai cruzar os dados para ver qual que é compatível, né, e aí tem que esperar, né, tem que esperar surgir um doador compatível, né, a chance é 1 em 100 mil. Meu Deus. Né, e às vezes não se acha no Brasil, apesar do Brasil ter um banco de doadores, né, bem grande, né, é o terceiro maior da atualidade, né, mas fica-se nessa espera de achar um doador. Né, e quando se acha, a gente daí tem que encaminhar para o serviço de transplante fora do estado. Né. Essa é a situação, né, no estado atualmente. Hoje tem uma média de quanto se aguarda quando é necessário realmente fazer essa cirurgia? Então, né, como eu falei, quando tem o doador, a coisa flui rápido, né? Tende a fluir rápido, né? Mas tem lugares que é 6 meses de espera, né? Nossa, é muita coisa, né? Tem lugares que é 6 meses. O Santa Catarina tem transplante autólogo de medula óssea, né? Que é quando retira a medula do próprio paciente, né, faz uma quimioterapia bem forte e depois reinfunde as próprias células do paciente. Daí Santa Catarina tem transplante autólogo em Florianópolis e quando algumas doenças que têm indicação de transplante autólogo, a gente tem facilidade de encaminhar justamente pelo nosso estado possuir esse tratamento. Né? Bom, doutor, vou trazer aqui um dado do INCA, que ele estima que novos casos no ano de 2016 eram, né, de 10 mil casos, sendo 5.540 em homens e 4.530 em mulheres. E o número de mortes em 2013, que é o último ano em que foi feito um levantamento, totalizou 6.316 casos. São números bem alarmantes, né?
falando em leucemia de uma maneira geral, né? Por exemplo, a gente tem cânceres de próstata, de mama, que são uma incidência bem elevada, né? Para ter uma noção, a leucemia é o 9º câncer em incidência em homens, e é o 11º nas mulheres, né? Então, mesmo tendo essa incidência que não é tão frequente comparado com os outros cânceres, a mortalidade é alta, né? Muito alta. Então, é isso que a gente conclui, né, com esses dados, né? Bom, doutora, a gente está chegando na reta final do Primavera Saúde. Eu deixo esse espaço aberto para o senhor fazer suas considerações finais. Não, agradeço a oportunidade de participar do programa, né, e espero ter solucionado algumas das dúvidas dos telespectadores, né? Muito obrigado. Bom, a gente que agradece a sua participação e fica aberto aqui o convite para outras vezes que o senhor queira voltar ao Primavera Saúde. Claro, à disposição. Vamos para o nosso momento de reflexão? Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Salmo 116, versículo 7, o Primavera Saúde de hoje vai ficando por aqui. Nós voltamos semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.